Planejar o futuro é obedecer às suas regras. Regras são sagradas. As estrelas estão muito distantes. Quando subimos um morro ou trepamos numa árvore, elas não ficam mais próximas. E aparecem nuvens entre nós e as estrelas. As estrelas devem ficar atrás das nuvens. A lua, ao se mover com vagar, passa na frente das estrelas. Depois dá para ver que as estrelas não foram atingidas. A lua não come as estrelas. As estrelas devem estar atrás da lua. Elas cintilam com uma luz estranha, fria, branca e distante. São muitas. Cobrem todo o céu. Mas só à noite. Fico me perguntando, o que será que elas são? Depois que encontramos a chama, eu estava sentado junto à fogueira pensando nas estrelas. Devagar formou-se uma ideia: as estrelas são chama, pensei. Tive então outra ideia: as estrelas são fogueiras que outros caçadores acendem à noite. A luz das estrelas é menor do que das fogueiras. Assim, as estrelas devem ser fogueiras muito distantes. Mas, me perguntam, como pode haver fogueiras no céu? Como é que as fogueiras e os caçadores em volta dessas chamas não caem a nossos pés? Por que essas tribos estranhas não caem do céu? São boas perguntas. Elas me preocupam. Às vezes penso que o céu é a metade de uma grande casca de ovo ou casca de noz. Acho que essas pessoas em torno daquelas fogueiras distantes olham para baixo, para nós, só que para elas é para cima. E dizem que estamos no céu delas. E se perguntam como é que não caímos em cima delas, se é que me entenda. Mas os caçadores costumam dizer embaixo é embaixo e em cima é em cima. Essa resposta é boa também. Um de nós pensou outra coisa. Sua ideia é que a noite é uma grande pele de animal, atirada no céu. Na pele existem buracos. Olhamos através dos buracos. E vemos a chama. A ideia dele é que não há chama apenas nos poucos lugares em que vemos as estrelas. Ele acha que existe chama em toda parte. Que a chama cobre o céu inteiro. Mas a pele esconde a chama. Menos onde existem buracos. Algumas estrelas se movem, como os animais que caçamos. Como nós. Se você olhar com cuidado durante muitos meses, verá que se movem. São apenas 5, como os dedos de uma mão. Elas se movem sem pressa entre as estrelas. Se a ideia das fogueiras é verdadeira, essas estrelas devem ser tribos de caçadores nômades, carregando suas grandes fogueiras. Mas não vejo como estrelas nômades possam ser buracos numa pele. Quando se faz um buraco, ele fica lá. Um buraco é um buraco. Buracos não vagueiam. Também não quero imaginar que estou cercado por um céu de chama. Se a pele cair, o céu da noite ficará claro demais. Veríamos chama por toda parte. Acho que um céu feito de chama comeria a nós todos. Talvez haja 2 tipos de seres poderosos no céu. Os maus, que querem que a chama nos devore. E os bons, que põem a pele para manter a chama longe. Temos de encontrar um meio de agradecer aos bons. Não sei se as estrelas são fogueiras no céu. Ou buracos numa pele através dos quais a chama do poder olha para baixo, para nós. Às vezes penso de um jeito. Às vezes penso de outro. Uma vez pensei que não existem fogueiras nem buracos, mas outra coisa, que me é muito difícil entender. Apoie a cabeça num tronco. A cabeça se inclina para trás. Então você só vê o céu. Nem montanhas, nem árvores, nem caçadores, nem fogueira. Só o céu. Às vezes, sinto que posso cair para cima, no céu. Se as estrelas são fogueiras, eu gostaria de visitar esses outros caçadores, os que vagueiam. Aí me sinto bem com essa ideia de cair para cima. Mas se as estrelas são buracos numa pele, fico com medo. Não quero cair para cima através de um buraco dentro da chama do poder. Gostaria de saber onde está a verdade. Não gosto de não saber. Não imagino que muitos membros do grupo de caçadores-coletores tivessem pensamentos como esses a respeito das estrelas. Talvez, com o decorrer das eras, alguns tivessem. Mas nunca todos esses pensamentos numa pessoa só. Contudo, ideias sofisticadas são comuns nessas comunidades. Por exemplo, os Bosquimanos Kungdos no deserto do Kalahari, em Botsuana, têm uma explicação para a Via Láctea, que em sua latitude está sempre visível no céu. Eles a chamam de espinha dorsal da noite, como se o céu fosse um grande animal dentro do qual vivemos. Sua explicação faz a Via Láctea ser útil bem como compreensível. Os Kung acreditam que a Via Láctea sustenta a noite, que se não fosse ela, fragmentos de escuridão viriam se espatifar a nossos pés. Uma ideia bem elegante. Metáforas como essas, de fogueiras celestiais ou espinhas dorsais galácticas, foram depois substituídas na maioria das culturas humanas. Por outra ideia, os seres poderosos no céu foram promovidos a deuses. Receberam nomes e parentes, e responsabilidades especiais por serviços cósmicos que se esperava que realizassem. Havia um deus ou uma deusa para cada assunto humano. Os deuses administravam a natureza. Nada poderia acontecer sem sua intervenção direta.
Se eles estavam felizes, havia muito alimento e os humanos ficavam felizes. Mas se algo desagradasse aos deuses e às vezes bastava muito pouco para isso, as consequências eram terríveis: secas, tempestades, guerras, terremotos, erupções vulcânicas, epidemias. Os deuses tinham de ser obsequiados. E surgiu uma ampla indústria de sacerdotes e oráculos para zelar para que eles se zangassem menos. Mas como os deuses eram caprichosos, não se podia ter certeza do que faria. A natureza era um mistério. Era difícil compreender o mundo. Pouco resta do Heraião, na ilha de Samos, no mar Egeu, uma das maravilhas do mundo antigo, um grande templo dedicado a Hera, que começara sua carreira como deusa do céu. Ela era a divindade padroeira de Samos, onde desempenhava o mesmo papel que a deusa Atena em Atenas. Muito depois ela se casou com Zeus, chefe dos deuses do Olimpo. Sua lua de mel foi em Samos, contando-nos antigas histórias. A religião grega explicava aquela faixa de luz difusa no céu noturno como sendo o leite de Hera, esguichado de seu seio através dos céus. É a lenda que originou a expressão ainda usada pelos ocidentais Via Láctea. Talvez representasse na sua origem o importante conceito de que o céu amamenta a terra, se era isso. Tal significado parece ter sido esquecido já faz um milênio. Somos quase todos descendentes de gente que reagia aos perigos existenciais inventando histórias sobre divindades imprevisíveis ou descontentes. Durante muito tempo o instinto humano de tentar compreender foi frustrado por explicações religiosas fáceis. Como na Grécia Antiga no tempo de Homero, onde havia deuses do céu e da terra, da tempestade, dos oceanos e do mundo subterrâneo, do fogo, do tempo do amor, e da guerra, onde toda árvore e todo prado tinha sua dríade e sua mênade. Durante milhares de anos, os seres humanos foram oprimidos, e alguns de nós ainda são pela noção de que o universo é uma marionete cujos cordões são manejados por um deus ou por deuses invisíveis e inescrutáveis. Então, há 2500 anos, houve um glorioso despertar na Jônia 3 em Samos e outras colônias gregas próximas que se desenvolveram entre as ilhas e enseadas do movimentado mar Egeu Oriental. De repente havia pessoas que acreditavam que tudo era feito de átomos, que seres humanos e outros animais tinham surgido de formas mais simples, que as doenças não eram causadas por demônios ou deuses, que a Terra era apenas um planeta girando em torno do Sol, e que as estrelas estavam muito distantes. Essa revolução criou o cosmos a partir do caos. Os gregos antigos acreditavam que o primeiro ser fora caos, cujo significado corresponde à expressão do Gênesis no mesmo contexto, era desprovido de forma. Caos fez a criação e depois se acasalou com uma deusa chamada Noite. E seus rebentos produziram depois todos os deuses e homens. Um universo criado do caos estava em perfeita consonância com a crença grega numa natureza imprevisível conduzida por deuses caprichosos. Mas no século VI, na Jônia, desenvolveu-se um novo conceito, uma das grandes ideias da espécie humana. O universo é conhecível, alegavam os antigos jônios, porque ele demonstra ter uma ordenação interna, há regularidades na natureza que permitem que seus segredos sejam descobertos. A natureza não é de todo imprevisível. Existem regras às quais até ela tem de obedecer. Esse caráter ordenado e admirável do universo foi chamado de cosmos. Porém, por que a Jônia? Por que nessas paisagens despretensiosas e pastorais, nessas remotas ilhas e enseadas do Mediterrâneo Oriental? Por que não nas grandes cidades da Índia ou do Egito, da Babilônia, da China ou da Mesoamérica? A China tinha uma tradição milenar na astronomia. Inventou o papel e a impressão, foguetes, relógios, a seda, a porcelana e marinhas oceânicas. Alguns historiadores alegam que, não obstante tudo isso, era uma sociedade muitíssimo tradicionalista, avessa a adotar inovações. Por que não na Índia, uma cultura extremamente rica e talentosa no campo da matemática por causa, sustentam alguns historiadores, de um rígido fascínio pela ideia de um universo de antiguidade infinita, condenado a um infindável ciclo de mortes e renascimentos, de almas e de universos, no qual nada que fosse novo poderia alguma vez acontecer. Por que não nas sociedades maia e asteca, que eram bem-sucedidas na astronomia e cativadas como os indianos por grandes números? Porque, declaram alguns historiadores, careciam da aptidão ou do ímpeto para a invenção mecânica. Os maias e os astecas nem mesmo a não ser para brinquedos de crianças tinham inventado a roda. Os jônios apresentavam vários pontos fortes a seu favor. A Jônia é um reino insular. O isolamento, mesmo incompleto, alimenta a diversidade. Com muitas e diferentes ilhas, existia ali uma variedade de sistemas políticos. Não havia nenhuma concentração de um poder único, impondo uma conformidade social e intelectual a todas as ilhas. A livre investigação tornou-se possível. A promoção da superstição não era considerada uma necessidade política.
Ao contrário de muitas outras culturas, os jônios estavam na encruzilhada das civilizações, não em um dos centros. Na Jônia, o alfabeto fenício foi pela primeira vez adaptado para ser usado pelos gregos, o que possibilitou a difusão do letramento. A escrita não era mais monopólio de sacerdotes e escribas. Muitos pensamentos de muita gente estavam disponíveis para consideração e debate. O poder político encontrava-se nas mãos de mercadores que promoviam ativamente a tecnologia da qual dependia sua prosperidade. Foi no Mediterrâneo Oriental que civilizações africanas, asiáticas e europeias, entre elas as grandes culturas do Egito e da Mesopotâmia, se encontraram e se fertilizaram umas às outras num vigoroso e inebriante confronto de preconceitos, línguas, ideias e deuses. O que se faz quando se defronta com vários deuses diferentes que reivindicam cada um mesmo território? De tanto o Marduk babilônio como o grego Zeus eram considerados o Senhor do céu e Rei dos deuses. Seria possível concluir que Marduk e Zeus eram na realidade um só e mesmo Deus. Seria possível também concluir, já que tinham atributos bem diferentes, que um deles fora simplesmente inventado pelos sacerdotes. Mas se um fora inventado, por que não os dois? E foi assim que surgiu a grande ideia, a percepção de que deveria haver um modo de conhecer o mundo sem a hipótese dos deuses, que deveria haver princípios, forças, leis da natureza, mediante os quais o mundo poderia ser compreendido sem que se atribuísse cada queda de um pardal à intervenção direta de Zeus. A China, a Índia e a Mesoamérica também teriam, creio, se curvado à ciência se lhes tivessem dado um pouco mais de tempo. Culturas não se desenvolvem em ritmos iguais nem evoluem em marchas sincronizadas. Surgem em momentos diferentes e progridem segundo taxas diferentes. A visão científica do mundo funciona tão bem, explica tantas coisas e ressoa de maneira tão harmoniosa com as partes mais avançadas de nosso cérebro que com o tempo penso, na prática toda cultura na Terra, empregando seus próprios mecanismos teria descoberto a ciência. Algumas delas teriam de ser as primeiras. Como tudo indica, a Jônia foi o lugar no qual a ciência nasceu. Essa grande revolução no pensamento humano começou entre 600 e 400 a.C. O elemento-chave da revolução foi a mão. Alguns dos brilhantes pensadores jônios eram filhos de marinheiros, agricultores e tecelões. Estavam acostumados a usar as mãos trabalhando ou consertando coisas, não como os sacerdotes e escribas de outras nações que, criados no luxo, relutavam em sujá-las. Eles rejeitavam superstições e faziam maravilhas. Em muitos casos dispomos apenas de fragmentos de relatos e segunda mão do que acontecia. As metáforas que eram usadas, então podem ser hoje obscuras para nós. É quase certo ter havido, alguns séculos depois, um esforço consciente para suprimir os novos insights. As principais figuras dessa revolução eram homens com nomes gregos, cuja maior parte não nos é familiar hoje, mas eles foram os verdadeiros pioneiros no desenvolvimento de nossa civilização e de nossa humanidade. O primeiro cientista jônio foi Tales de Mileto, cidade na Ásia no outro lado de um estreito canal de água na ilha de Samos. Ele tinha viajado pelo Egito e estava a par do conhecimento da Babilônia. Consta que previu um eclipse solar. Aprendeu a medir a altura de uma pirâmide a partir do comprimento de sua sombra e do ângulo do Sol em relação ao horizonte. É método hoje empregado para determinar as alturas das montanhas da Lua. Foi o primeiro a demonstrar teoremas geométricos do tipo formulado por Euclides 3 séculos depois, por exemplo, a proposição de que os ângulos na base de um triângulo isósceles são iguais. Há uma evidente continuidade do esforço intelectual de Thales Euclides e a aquisição por Isaac Newton dos elementos de geometria, na feira de Starbridge em 1663, p.c. É evento que precipitou a ciência e a tecnologia modernas. Ailes tentou compreender o mundo sem invocar a intervenção de deuses. Como os babilônios acreditava que o mundo fora um dia feito de água. Para explicar a terra seca, os babilônios acrescentaram a ideia de que Marduk tinha colocado um tapete na superfície da água e amontoado sujeiras sobre ele. Thales tinha uma visão semelhante, porém, como disse Benjamin Farrington, deixou Marduk fora disso. Sim, tudo fora água um dia, mas a terra formou-se a partir dos oceanos por um processo natural similar, pensou, ao aluvião que ele tinha observado no delta do Nilo. De fato, ele achou que a água era um princípio comum, subjacente a toda a matéria, o mesmo que hoje dizemos em relação a elétrons, prótons e nêutrons, ou aos quarks. A hipótese de a conclusão de Thales ser ou não correta não é tão importante quanto sua maneira de abordar a questão. O mundo não fora feito pelos deuses, mas sim pelo trabalho de forças materiais que interagiam na natureza. Ailes trouxe da Babilônia e do Egito as sementes das novas ciências da astronomia e da geometria, ciências que brotariam e cresceriam no solo fértil da Jônia. Sabese muito pouco sobre a vida pessoal de Thales.
mas Aristóteles conta, em sua Política, uma anedota reveladora. Thales era repreendido por sua pobreza, que seria uma demonstração de que a filosofia não tinha utilidade. Conta a história que ele sabia, por discernimento próprio ao interpretar os céus, quando ainda se estava no inverno, que haveria uma grande colheita de olivas no ano seguinte. Assim, como tinha um pouco de dinheiro, fez depósitos para garantir o uso de todas as prensas de azeitonas em Quios e em Mileto, que arrendou a baixo preço já que ninguém concorria com ele. Quando chegou a época da colheita, e as prensas foram necessárias todas de uma só vez, ele as alugou pelo preço que quis e fez muito dinheiro. Demonstrou assim ao mundo que filósofos poderiam ficar ricos com facilidade, se o desejassem, mas que sua ambição é de outro tipo. Thales foi famoso também por sua sabedoria política, tendo tido êxito em convencer os milesianos a resistir à assimilação sob Creso, rei da Lídia, e fracassado ao instar por uma federação de todos os estados insulares da Jônia para se opor aos lídios. Anaximandro de Mileto foi amigo e colega de Thales, uma das primeiras pessoas que, pelo que sabemos, fez um experimento. Ao examinar o movimento da sombra projetada por um bastão vertical, ele determinou com exatidão a duração do ano e das estações. Durante eras os homens tinham usado bastões para golpear e espetar uns aos outros. Anaximandro usou um para medir o tempo. Foi a primeira pessoa na Grécia a fazer um relógio de sol, um mapa do mundo conhecido e um globo celestial. Mostrava as figuras das constelações. Ele acreditava que o Sol, a Lua e as estrelas eram feitos de fogo, visto através de orifícios que se moviam, no domo do céu, talvez uma ideia muito mais antiga. Sustentava o notável conceito de que a Terra não se encontrava suspensa nos céus, ou suportada por ele, mas que se mantinha por si mesma no centro do universo como estava equidistante de todos os lugares da esfera celestial, não havia uma força que pudesse movê-la. Argumentava que somos tão impotentes ao nascer que, se os primeiros infantes humanos tivessem chegado ao mundo por si mesmos, teriam morrido imediato. Anaximandro concluiu daí que os seres humanos provinham de animais cujas crias eram mais autossuficientes ao nascer. Propôs que havia origem espontânea de vida na lama, e que os primeiros animais tinham sido peixes cobertos de espinhos. Alguns descendentes desses peixes tinham mais tarde abandonado a água e ido para a terra seca, onde evoluíram para outros animais com transmutação de uma forma para outra. Acreditava haver um número infinito de mundos, todos desabitados, e todos sujeitos a ciclos de dissolução e regeneração. Nem ele, como reclamou com pesar Santo Agostinho, atribuiu, mais do que Thales, a causa de toda essa atividade incessante a uma mente divina. Por volta de 540 a.C., na ilha de Samos, ascendeu ao poder um tirano chamado Polícrates. Parece que começara como fornecedor de alimentos, e depois passara para a pirataria internacional. Foi um patrono generoso das artes, ciências e engenharia. Mas oprimia seu próprio povo, guerreou com seus vizinhos, temia, com toda a razão, sofrer invasões. Assim, cercou sua capital de uma muralha maciça, com cerca de 6 quilômetros de extensão, cujas ruínas existem até hoje, para transportar água de uma fonte distante passando pelas fortificações. Ele ordenou a construção de um grande túnel. Com 1 quilômetro de comprimento ele atravessa uma montanha. Foram feitas 2 perfurações, uma em cada extremidade, e elas se juntaram no meio quase perfeitamente. O projeto levou cerca de 15 anos para ser completado, um legado da engenharia civil da época, e uma indicação da extraordinária capacitação técnica dos jônios. Mas existe outro lado, mais sinistro. Nesse empreendimento foi construído em parte por escravos acorrentados, muitos deles capturados pelos navios piratas de Polícrates. Isso aconteceu no tempo de Teodoro, mestre engenheiro da época, a quem os gregos creditaram a invenção da chave, da régua, do esquadro de carpinteiro, do nível do torno, da fundição em bronze e da calefação central. Por que não existem monumentos em homenagem a esse homem? Os que falavam e especulavam sobre as leis da natureza falavam com os tecnólogos e os engenheiros. Com frequência, eram as mesmas pessoas. Teoria e prática eram uma coisa só. Mais ou menos na mesma época, nas proximidades da ilha de Cos, Hipócrates estava firmando sua famosa tradição na medicina. É hoje lembrada apenas no juramento que leva seu nome. Era uma escola de medicina prática e efetiva, que, insistia Hipócrates, teria de se basear no que era na época o equivalente à física e à química. 5. Mas tinha também seu lado teórico. Em seu livro sobre a medicina antiga, ele escreveu: os homens pensam que a epilepsia é divina só porque não a compreendem. Mas se chamassem de divino tudo que não compreendem, as coisas divinas não teriam fim. Com o tempo, a influência jônica e o método experimental espalharam-se para todo o território da Grécia, para a Itália, a Sicília. Houve um tempo em que quase ninguém acreditava em ar. Sabiam da aspiração, é claro, e pensavam que o vento era a aspiração dos deuses.
Porém, a noção do ar como uma substância estática, material, mas invisível, era inimaginável. A primeira experiência com ar registrada foi realizada por um médico ocês chamado Empédocles, que atuou por volta de 405. Alguns relatos alegam que ele se identificava como um deus. Mas talvez isso apenas significasse que era tão inteligente que os outros pensavam que era um deus. Ele acreditava que a luz viaja muito rápido, mas não numa velocidade infinita. Pensava que tinha havido outrora uma variedade muito maior de coisas vivas na Terra, mas que muitas raças desses seres devem ter sido incapazes de gerar e continuar seu tipo de vida. Pois no caso de toda espécie que existe, ou força ou coragem ou rapidez desde o início de sua existência a protegeu e preservou. Nessa tentativa de explicar a bela adaptação de organismos a seus meios ambientes, Empédocles, como Anaximandro e Demócrito veja a seguir, claramente antecipou alguns aspectos da grande ideia de Darwin da evolução por seleção natural. Empédocles realizou seu experimento com um dispositivo caseiro que as pessoas já usavam havia séculos, a assim chamada clepsydra, ou ladrão de água, que era utilizada como uma concha de cozinha. Enches uma esfera de latão com um gargalo aberto e pequenos orifícios no fundo mergulhando na água. Se for puxada para fora com o gargalo descoberto, a água escorre pelos orifícios, formando um pequeno chuveiro. Mas se, ao retirá-la da água, se tapar o gargalo com o polegar, a água fica retida na esfera até se tirar o polegar. Se tentar enchê-la mergulhando-a com o gargalo tapado, nada acontece. Devia haver alguma substância material no caminho da água. Não podemos enxergar essa substância. O que poderia ser? Empédocles alegou que só poderia ser o ar. Algo que não podemos ver pode exercer pressão, pode frustrar meu desejo de encher a esfera se eu for tolo bastante para deixar meu dedo tapando o gargalo. Empédocles tinha descoberto o invisível. O ar, pensou, devia ser matéria numa forma tão finamente dividida que não podia ser vista. Conta-se que Empédocles morreu de modo apoteótico saltando do topo da cratera do grande vulcão Etna dentro da lava quente. Mas às vezes imagino que ele simplesmente escorregou durante uma corajosa e pioneira expedição de geofísica observacional. Esse indício, esse cheiro da existência de átomos, foi levado muito mais adiante por um homem chamado Demócrito, oriundo da colônia jônica de Abdera, no norte da Grécia. Abdera era o tipo de cidade sobre a qual se contam anedotas. Se em 430 a.C. você contam anedotas, ela era, de certo modo, o Brooklyn de sua época. Para Demócrito, tudo na vida se destinava a ser aproveitado e compreendido. Compreensão e curtição eram a mesma coisa. Ele disse que uma vida sem festividades é uma longa estrada sem um albergue. Demócrito podia ter vindo de Abdera, mas não era imbecil. Acreditava que um grande número de mundos tinha se formado espontaneamente de matéria difusa no espaço, evoluiu e depois decaiu. Numa época em que ninguém sabia de crateras de impacto, Demócrito pensava que os mundos às vezes colidem entre si. Acreditava que alguns mundos vagavam solitários pela escuridão do espaço, enquanto outros tinham a companhia de vários sóis e várias luas. Que alguns mundos eram habitados, enquanto outros não tinham plantas nem animais, nem mesmo água, que as formas mais simples de vida haviam surgido de um tipo de limo primordial. Pensava que a percepção, o motivo, digamos de eu pensar que há uma caneta em minha mão, era um processo puramente físico e mecânico. Que pensamento e sentimento eram atributos de matéria reunida de um modo bastante acurado e complexo, e não devidos a algum espírito infundido na matéria pelos deuses. Demócrito inventou a palavra átomo, indivisível em grego. Átomos eram as partículas finais que frustrariam eternamente nossas tentativas de parti-las em fragmentos menores. Tudo, disse ele, é uma coleção de átomos reunidos de maneira intricada. Até mesmo nós. Nada existe, afirmou, a não ser átomos e o vazio. Quando cortamos uma maçã, a faca deve passar por espaços vazios entre os átomos, argumentou Demócrito. Se não houvesse esses espaços vazios, a faca esbarraria em átomos impenetráveis, e não conseguiria cortar. Cortada uma fatia de um cone, comparemos as seções de corte das duas peças. As áreas expostas são iguais? Não, diz Demócrito. A inclinação do cone faz com que um dos pedaços tenha uma superfície de corte um pouquinho menor que a do outro. Se as duas áreas fossem exatamente iguais, teríamos um cilindro, não um cone. Não importa quão afiada seja a faca, as duas peças terão seções de corte com áreas desiguais. Por quê? Porque, na escala do muito pequeno, a matéria exibe uma irredutível aspereza. Demócrito identificou essa fina escala de aspereza com o mundo dos átomos. Seus argumentos não eram os que usamos hoje, mas eram sutis e elegantes, derivados da vida cotidiana. E suas conclusões estavam em essência corretas. Num exercício a isso relacionado,
Demócrito imaginou calcular o volume de um cone ou uma pirâmide, considerando-os como um número muito grande de placas empilhadas que vão diminuindo de tamanho à medida que se afastam da base, em direção ao vértice. Com isso tinha enunciado um problema que em matemática é chamado de teoria dos limites. Ele estava batendo a porta do cálculo diferencial integral, essa ferramenta fundamental para compreender o mundo que, na medida do que sabemos de registros escritos, não foi descoberta até a época de Isaac Newton. Talvez, se a obra de Demócrito não tivesse sido destruída por completo, no tempo de Cristo já existiria o cálculo. Thomas Wright ficou maravilhado, em 1750, com o fato de Demócrito ter acreditado que a Via Láctea seria formada sobretudo por estrelas ainda não resolvidas muito antes de a astronomia colher qualquer benefício do progresso. Da ciência da óptica ele enxergou, digamos assim, com o olho da razão, indo tão longe no infinito quanto os mais aptos astrônomos em épocas mais propícias têm ido desde então. Mais além do leite de Hera, da espinha dorsal da noite, pairava a mente de Demócrito. Na esfera pessoal parece que Demócrito era um tanto incomum. Mulheres, crianças e sexo o embaraçavam, em parte porque lhe roubavam o tempo que queria dedicar ao pensamento. Mas ele valorizava a amizade. Sustentava que a alegria era o objetivo da vida, e dedicava uma importante investigação filosófica à origem e natureza do entusiasmo. Fez uma viagem até Atenas para visitar Sócrates e lá sentiu que era tímido demais para se apresentar a ele. Era amigo chegado de Hipócrates. Ficava deslumbrado com a beleza e elegância do mundo físico. Para ele a pobreza numa democracia era preferível à riqueza numa tirania. Acreditava que as religiões prevalentes em seu tempo eram malignas, e que não existiam nem alma imortal nem deuses imortais. Nada existe, a não ser átomos, e o vazio. Não há registro de que Demócrito tenha sido perseguido por suas opiniões, mas há que lembrar que ele era de Abdera. Contudo, em sua época a breve tradição de tolerância com ideias não convencionais começou a se erodir e despedaçar. Pessoas começaram a ser punidas por terem ideias incomuns. A cédula grega de 100 dracmas ostenta hoje uma imagem de Demócrito, mas seus insights foram suprimidos, sua influência na história foi diminuída. Os místicos começavam a vencer. Anaxágoras foi um experimentalista jônio que vicejou por volta de 450 a.C. Era um homem rico, indiferente à sua riqueza, mas apaixonado pela ciência. Ao lhe perguntarem qual era o propósito da vida, respondeu a investigação do Sol, da Lua e dos céus, resposta de um verdadeiro astrônomo. Ele realizou um experimento inteligente no qual demonstrou que uma gota de um líquido branco como creme, não clareava de maneira perceptível o conteúdo de um grande jarro com um líquido escuro, como vinho. Deve haver, concluiu ele, mudanças dedutíveis através de experimentos que são sutis demais para serem percebidas direto pelos sentidos. Anaxágoras estava longe de ser tão radical quanto Demócrito. Ambos eram infiltrados materialistas, não no sentido de prezarem posse, mas no de considerarem que apenas a matéria era o sustentáculo do mundo. Anaxágoras achava que a mente era feita de uma substância especial e não acreditava na existência de átomos. Pensava que os seres humanos eram mais inteligentes que os outros animais por causa de nossas mãos. Ideia muito jônica. Ele foi a primeira pessoa a declarar claramente que a Lua brilha com luz refletida. E assim desenvolveu uma teoria para as fases da Lua. Essa doutrina era tão perigosa que o manuscrito que a descrevia teve de ser repassado em segredo, um samizdat ateniense. Ela não estava de acordo com os preconceitos da época, ao explicar as fases, ou os eclipses lunares com a geometria relativa entre a Terra, a Lua e o Sol, que tem luz própria. Aristóteles, que viveu 2 gerações mais tarde, contentava-se em alegar que essas coisas aconteciam porque era da natureza da Lua ter fases e eclipses mero malabarismo verbal, uma explicação que não explica nada. A crença prevalente era de que o Sol e a Lua eram deuses. Anaxágoras sustentava que o Sol e as estrelas eram pedras ardentes. Não sentíamos o calor das estrelas porque elas estavam distantes. Ele achava também que a Lua tinha montanhas certa e era habitada errado. Dizia que o Sol era tão imenso que talvez fosse maior que o Peloponeso, mais ou menos a terça parte da Grécia, no sul do país. Seus críticos achavam essa estimativa exagerada e absurda. Anaxágoras foi trazido a Atenas por Péricles, seu líder na época de sua maior glória, mas também